Lucas capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Espírito Santo, que o Senhor possa me usar para ser canal de bênção para a tua igreja, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, quebrando todo o sofisma, toda crença limitante, tirando todos os dogmas da nossa cabeça, e que possamos estar com uma terra fértil para receber a palavra do Senhor, que não volta vazia, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Poder tomar os vossos assentos? Essa passagem é uma passagem extremamente linda e importante, como toda a Bíblia é de suma importância para a cristandade, porque foi justamente aqui, como Lucas escreve, que acontece a grande vitória, a grande salvação de toda a humanidade que estava caminhando a passos largos para o inferno. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse nascido, não tivesse entregue a sua vida naquela cruz e não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo que está na terra, Deus Pai está no céu, o Filho está à destra do Pai, mas o Espírito Santo está habitando na terra. Aonde que o Espírito Santo habita na terra? Dentro do coração de todo aquele que crer no Filho. E a missão dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo sair da terra, ele sai com a igreja. No arrebatamento, a igreja subirá e nós nos encontraremos com Cristo detrás das nuvens, como está descrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a seguir. Aí a Bíblia vai dizer que não haverá mais amor, não tem mais a compaixão. Você vê que o amor está se esfriando por conta da iniquidade do ser humano. Cada dia você fica assustado do que o homem tem a capacidade de fazer com outro homem, com outro ser humano. As pessoas perderam a empatia, porque um ser humano que não tem o Espírito Santo, ele tem capacidade de fazer qualquer coisa. O que domina o homem é o Espírito.
que convence, que traz quebrantamento, que diz não, que vai dominando a justiça de Deus aqui e ali. Mas sem o Espírito, meu amigo, o homem se torna um bicho. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que quando o rei Léo Benchá, Satanás, ele se rebela contra o pai, Miguel Arcanjo tira ele do céu, expulsa do céu, ele cai na terra. A história diz que, a teologia vai dizer que era como se fosse 3 dias, mais ou menos, de anjos chovendo na terra, descendo dentro do céu. Em silêncio, sem tecer nenhum tipo de comentário, de palavra de rebelião contra o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador. Porque ele teme e treme, ele não submete, mas ele treme porque ele sabe quem foi que o criou. Mas os homens, no grande dia, no dia do Senhor, os que irão ficar, blasfemarão de Deus, xingarão, se rebelarão contra Deus. Então você percebe como a carne, um homem sem Deus, um homem que alimenta a carne, colherá na carne. Mas aquele que é espírito, colherá também do espírito. Por isso que ele diz, enchei-vos do espírito e abstenha-se, afaste do vinho, que o vinho alegra. Você vê a pessoa, eu tinha um conhecido que ele é uma pessoa extremamente, um homem íntegro, mas quando bebia, meu amigo, você não conhecia. Só se jogava no chão e brincava, umas conversas altas, gritava, e perdia o bom senso, o equilíbrio, o feeling, a linha. E as pessoas que bebem são pessoas que não têm confiança. Uma pessoa que bebe é uma pessoa que não é confiável. E a qualquer momento ela pode lhe criar uma situação complicada. Infelizmente, estamos em um advento hoje que muita gente bebe e vão bebendo, e muitos líderes confessionais, religiosos vão bebendo e vão publicando que a bebida não é se embriagar, você não precisa se embriagar, que não tem problema, que o vinho, Jesus bebeu o vinho em Caná da Galileia. E aí, meu amigo, fica complicado porque as ovelhas, elas imitam os seus pastores. Seus líderes dizem isso. Nós fomos num evento aqui da igreja de homens, na churrascaria, e quando nós entramos, tinha um determinado líder com um balde de gelo, e as bebidas já estavam saindo assim. Meu bispo, sua bênção. Se um camarada faz na churrascaria que é algo público, é porque ele tem convicção do que ele está fazendo, e para ele aquilo aí não é pecado. Aí quando você vai para Caná da Galileia, quando o Senhor, ele transforma a água em vinho, a história diz que o povo já estava bêbados, e tinham servido um tipo de vinho. E a história diz que o vinho acaba, porque como é deserto, a comida era escassa. Então, traz as talhas e o Senhor Jesus, ele transforma a água, substância, água em vinho. E o mestre Sala, provando o vinho, disse que o vinho que foi feito ali, que trouxeram, Jesus trouxe, o Senhor Jesus trouxe, era um vinho fino, era o melhor que tinha. Melhor do que o anterior que eles beberam. Está na Bíblia. Aí eu lhe pergunto, se eles estavam bêbados, como é que o Senhor disse que não é para se embriagar e ele ia fazer um vinho ainda melhor? Então já cai a tese de que não é para você se embriagar. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem a verdade. Elas querem continuar com suas vidas e a Bíblia diz que cada um dará conta da sua própria vida. Quando você faz e quer a verdade, o Senhor perdoa o tempo da ignorância. Eu quero saber a verdade. Mas quando a pessoa fecha a porta da verdade, Pilatos, ele disse, eu quero saber o que é a verdade. Mas ele queria saber, porque a sua esposa Cláudia Prócora estava dizendo, olha, esse homem é justo. Então ele queria saber com quem ele estava lidando. Mas não queria uma verdade para libertar a sua alma. Como um capitão da guarda romana chamado Cornélio, da corte chamada italiana. Era diferente. Ele dizia, eu quero saber a verdade porque eu oro, eu dou esmola, eu faço tudo certinho. E agora como é que eu faço? O anjo lhe aparece, mas ele diz, vai falar com Pedro. E Pedro falou do Senhor Jesus e Cornélio aceitou a Cristo ali porque Cornélio queria conhecer a verdade com o coração puro.
quebrantado. Aí quando Davi vai escrever o Salmo 51, ele diz que o coração quebrantado e contrito Deus não despreza. A palavra quebrantar do hebraico é dacar, esmiuçar, tornar-se pó. Ou seja, quando você tem um coração quebrantado para saber e viver o melhor que Deus tem, Deus sabe. Que tem pessoas que querem só questionar, criticar. Vou fazer uma crítica construtiva. Crítica é crítica. E não querem a verdade. Que a verdade lhe confronta e mostra quem de fato você é no seu interior. Então aqui, para mim, é o ápice da vitória da humanidade. É quando os anjos vêm celebrar, né, que o Senhor Jesus Cristo nasceu, meu amigo. Ele nasceu. Quer o mundo creia ou não, ele nasceu e ele vive e ele reina. Já o apóstolo São Paulo, um homem que era fariseu de fariseu, um homem que fazia parte do Sanedrim, um homem experimentado, que a Bíblia diz que na idade de Paulo não tinha ninguém que sobrepujasse, que conhecesse mais do que ele, porque a Torá ele conhecia de capa a capa, ele bebeu do pé de Gamaliel. Existia um homem chamado Teudas, eu falei aqui quarta-feira. Teudas foi um amotinador da época do Senhor Jesus Cristo, que liderava mais de 400 homens. E ele morre e a sua obra acaba. Aí Gamaliel diz, Paulo, se a obra de Paulo é mentira, vai acabar como acabou de Teudas. Mas se é verdade, vai prosperar. E Paulo escreve em Gálatas 4:4 algo interessante, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo está falando aqui do Natal. Que ele nos adotou, nos redimiu na plenitude dos tempos, porque o livro de Gálatas é um livro que é endereçado para cristão da época. E hoje isso alcança a minha vida e alcança também a sua vida. Então o apóstolo São Paulo ele vai dizer o seguinte, que nós fomos adotados. Deus nos tirou debaixo da lei. Não mate, não roube, não furte. Então, o jovem rico se apresenta e diz, Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor disse, cumpra os mandamentos. Ele, não matar, não roubar. Isso eu sei de cor. E quanta gente você sabe que faz as coisas que eu não fumo, bispo, eu não bebo, eu faço certinho. Quer dizer, vive debaixo da lei. Ele tem que cumprir algo. E tudo aquilo que você cumpre pelos seus esforços, você já está em pecado. Por quê? Porque é o seu esforço. E não é o nosso esforço, é o preço da cruz, é graça. Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é a minha força. Eu não consigo me salvar, irmão. O irmão do filho pródigo, ele era mais pecador do filho, porque o filho reconheceu e voltou. Mas ele, não, eu sou certinho, eu cumpro a lei, eu faço tudo, não me deste cabrito, eu sou autossuficiente. E esse é um problema de algumas pessoas, esse autossuficiente. Não é a minha esforço, o meu esforço não é porque eu cumpro a lei. E isso lhe cria um problema, porque você dizima a oferta, primicia, não falta culto, evangeliza, dá sopão, ora, jejua, e você vê você passando luta, e você não entende por quê. Porque você está debaixo da lei, você tem que fazer a lei. Tem que cumprir a lei. E não é isso, irmãos. É quando você entende o plano da salvação. Quando você reconhece o ladrão que estava na cruz, os dois ladrões da cruz, eles ficavam xingando Jesus, o Senhor Jesus. Um xingava daqui, o outro xingava de lá. Vai para Mateus, está escrito que os dois blasfemavam. Mas em dado momento, um para. Disse, olha, vamos parar aqui, porque ele é inocente. Ele não fez nada para merecer. E a história vai dizer que este ladrão, depois eu posso até explicar melhor para vocês, ele fazia os seus roubos e assaltos com o emprego da violência. Desde a sua infância que ele era uma pessoa perigosíssima. E o Senhor, e ele disse, Senhor, lembre de mim. Então, quando ele reconhece quem está ali é o Salvador do mundo, o Senhor disse, hoje estarás comigo. Porque ele reconhece. Raabe, uma prostituta cultural, que recebia dentro de casa N homens. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano, que quando o homem se separa da família, ele une-se à sua esposa. E ambos serão a sua carne, você se apega. Se for separar, vai ficar partes dele nela e dela nele.
Essa mulher recebia N homens. Tem gente que tem problema no casamento porque no mundo era muito mulherengo ou muito mulherenga. Se existe esse nome. Estou inventando aqui. Né? Muita mulher que pega, sei lá, eu não quero dizer o nome aqui, mas mulher que se envolveu com muitos homens. Pronto. E aí, casa e fica comparando a relação com o atual esposo com a vida pregressa. E não se encaixa, porque essa pessoa precisa primeiro buscar purificação e arrependimento em Cristo, para que de fato ela seja uma nova criatura, as coisas velhas se passem e tudo se torne novo. Então, quando a pessoa não se liberta, tem problemas na vida atual. Por isso que o Senhor diz, então conhecereis a verdade. Quando você conhece de fato quem é Jesus, a terra é secundário. Tudo aqui é passageiro. Seca-se a erva, cai-se as flores, o homem passa. Mas as minhas palavras não passarão. Então essa mulher recebe na sua casa homens para ter suas relações. E os seus pais sabiam. E de repente ela ouviu falar nos homens de Deus. Ela disse, olha, eu sei que vocês são homens de Deus. E que Deus já entregou essa cidade para vocês. Lembra-te de mim e dos meus pais, da minha família. E ele disse, se você colocar o sangue de Jesus, o filho escarlate, você vai ser poupado. Uma prostituta. E se você for buscar na árvore genealógica, você vai ver de onde veio Jesus. Mas ela reconheceu. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas e a soberania de Deus, acabou. Não se trata de você acertar. Se trata de você também errar e reconhecer que o Senhor pode te reerguer novamente. Nós somos fáceis, às vezes, julgar as pessoas e criticar. Fulano está assim, fulano está assado, pecou. Não, irmão. Pare de julgar, de criticar. Fulano, não, ame as pessoas como elas são. Você não muda ninguém, ame-as. Como Cristo nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para lhe salvar e para me salvar. Quem faz a obra transformadora é o Espírito Santo. Não é você e não sou eu. Ninguém tem que ser medido pela minha régua. Eu estou lutando pela minha coroa, estou lutando pela minha vida para não cair. Gálatas capítulo 6, versículo 1 está escrito, quando você vê um irmão na queda, pense em você, para que você não caia. Trate com amor. Ame as pessoas. E, infelizmente, quantas pessoas feridas aí fora, que a gente parece que tem lepra, se afasta, aí é que é para você estender a mão. Existe uma religiosidade velada. E o amor de Cristo vai se esfriando, porque tem duas igrejas lá fora, que as pessoas, a gente prega, elas aceitam Cristo como Salvador, vem para a igreja, peca na igreja, aí a gente exclui da igreja. Não. Caiu 70 vezes 7? Perdoe, 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 perdoe. Isso não é coisa minha nem da igreja batista, é coisa de Cristo, perdoe. 70 vezes 7. Ah, bispo, eu não consigo me libertar. Um dia você vai conseguir. Um dia você vai falhar. Você vai conseguir. Já falei várias vezes, vou repetir a falar. Pastorei uma senhora chamada Dulce. Eu contei isso aqui semana. Um dia disso aí. Fumava. Eu ia visitar ela, tinha Hollywood no sofá. Ela dizia, pastor, eu fumo. Eu digo, o problema é seu, Dulce. Não é meu, não. Eu não fumo, não. Ela, eu não consigo me libertar. Eu digo, bom, mas um dia você consegue, Dulce. Fique em paz. Só quando eu saí da igreja, eu botei um documento indicando ela para ser diaconisa. E o pastor que assumiu me denunciou, como se eu tivesse cometido um pecado. Aí eu fui chamado. Como é que pode o bispo ser uma pessoa que indica essa irmã, uma irmã que fuma, a boca da irmã é preta de cigarro? Você indicou, eu disse, foi, indiquei. Por que não pode, não? Não pode. Irmã fumando. Tipo, rapaz, vocês não são pastores, não. Vocês não sabem o que é uma irmã. Essa irmã veio de uma vida de religiosidade no mundo terrível. E ela quer Cristo, ela vai ser, que essa obra não é nossa dos pastores, é do Espírito, irmão. Não faça isso com ela, não. Investe nela. Eu sei que ficou dito pelo dito, me criticaram, disseram que eu era um cara sem visão, que eu não era crente. Passou-se os anos.
Fui convidado para pregar na igreja. Quando cheguei nessa igreja, ela estava na porta de diaconisa. Aí eu passei por ela, não ouvi. Ela me dá um beijo assim. E me agarrando, minha irmã, aqui na igreja. Ela fez, eu sou diaconisa. Eu disse, que bom. Ela, eu parei de fumar. Está na glória, irmão. Sabe por que ela parou? Porque alguém acreditou nela. Não estou dizendo com isso que eu sou bonzinho, não. Eu estou ensinando para a igreja a não olhar hoje. A olhar no olhar de Cristo. Quando eu passo nas ruas, que eu vejo as pessoas aí fora mendigos, eu fico pensando, isso na mão do Senhor Jesus. Deus transforma essa vida, meu. Deus muda. Começando de mim. Eu era averso à palavra de Deus. Não queria. Eu era temente. Mas nunca me imaginei na minha vida de servir a Deus. Domingo para a igreja, não. Terno e gravata é muito calor. Como é que pode? É uma coisa chata, aquela reunião, não. E Deus conseguiu me alcançar. E eu não tenho como agradecer a Ele todos os dias, porque eu sei para onde eu estou indo, meu amigo. Se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. E eu não vou ficar preocupado com minha esposa e minha filha, porque eu sei que elas vão. Não estou me despedindo da igreja que eu vou morrer, não, irmão. Só estou falando aqui. Tenho convicção e certeza, cheio de defeitos, de pecados e de erros. Mas Deus me transforma, meu Senhor. Me mude dia após dia, porque eu preciso do Senhor. Eu não tenho como agradecer a Ele. Então o apóstolo São Paulo vai escrever que nós somos e fomos adotados não pela lei, mas pelo amor e pela graça que se manifestou superior à lei mosaica. Aleluia. E hoje nós podemos adorar, louvar, só que a nossa cabeça, a gente olha a Bíblia com a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa vida. Hoje, o mais importante é o filho biológico. Não é isso? O adotado já tem aquele estigma que é adotado. É como se fosse algo secundário. Só que no tempo do Senhor Jesus Cristo, quem tinha mais valor era adotado. Quando o Senhor Jesus Cristo entra na sua entrada triunfal, pelas portas das ovelhas, ele entrou montado em quê, irmãos? No jumento. Por que ele não entrou montado em um cavalo? Porque não era, para os judeus, o que tinha mais valor era o jumento, não era o cavalo. O cavalo era para Roma. Então, para a nossa cultura aqui, o que tem mais valor é o biológico. Mas aqui é o adotado. Por isso que ele vai dizer, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer que na plenitude dos tempos se cumpriu exato o que Deus queria que se cumprisse. Que o Senhor Jesus Cristo nos remiu e nos adotou como filhos amados para Ele. Que tinha uma tradição chamada Dia da Consagração, que no 9º dia que o menino, no 8º dia quando nascia um menino, ele tinha que ser circuncidado. Porque se ele é circuncidado até o 7º dia, no 8º ele morreria, porque não tinha uma substância no seu corpo chamada de protombina. Protombina é um agente coagulador do sangue. Isso vai produzir no 8º dia. Então o Senhor dá ordem, circunda a partir do 8º. O Senhor Jesus foi circuncidado. Já na cultura aqui romana, no 9º dia, quando a mulher tinha um filho, ela pegava o filho, o bebê, no 9º dia, e botava no chão. Junto com os biológicos, os adotados estavam tudo ali. E o pai, o sacerdote, é ele que vai escolher. Olha como era a questão patriarcal. E muitas vezes escolheu o adotado. Adotava o que não era o biológico. E a maioria dos imperadores romanos, eles foram adotados. Porque se o pai visse que o filho tinha algum defeito, algum problema, alguma síndrome no seu corpo, ou não fosse vingar, ele não escolheria. Então, o sujeito aqui humano, ele escolhia o que ele disse assim, olha, esse aqui realmente eu vou querer para mim. Quando você vai para Hollywood, tem um filme que foi estouro, não sei de que ano foi, chamado Gladiador. Quem assistiu? O filme Gladiador, você percebe que Marcos Aurélio, que é o imperador romano,
ele escolhe um general. E o filho biológico ele não escolhe. Porque ele vê que o filho biológico era irresponsável. Mas o general ele é equilibrado. Tanto que tem um problema no poder e o filme toma outra vertente. Mas eu quero te dizer o seguinte, que ele escolhe o seu general, que não era gladiador na época. Então você vê que isso era muito natural para eles. Porque quando a pessoa escolhia um filho, ele estava dizendo assim, eu estou escolhendo você e eu nunca vou te rejeitar e nunca vou te abandonar. Você é meu para sempre. Então, quando Deus ele olhou para você, líquido, informe ainda, Leusa, ele disse, Leusa, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, você é minha para sempre. As curvas da sua vida, as pedradas que você vai passar, não importa, eu estou vendo hoje aqui e lá no seu futuro. Deus nunca vai te abandonar e nunca vai te rejeitar. Glória a Deus. Então, essa cultura de adoção era extremamente forte. E o apóstolo São Paulo era romano. E ele sabia justamente disso. Aí o Senhor Jesus Cristo está no alto da cruz, ele grita algo que você sabe. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? O Pai não tomou o filho no colo, porque ele escolheu a igreja. Ele escolheu você, irmãos. Ele tomou você do colo e disse, tu és meu, nação santa, propriedade exclusiva minha. Eu não lhe vendo, eu não lhe troco, eu não lhe dou. Você é meu para sempre, diz o Senhor. Glória a Deus. E essa adoção implica em relação, em relacionamento. Ele te adotou e te escolheu para relacionar. Relação é ter intimidade profunda com você. Não é você ver a vida passar, não. Não é você virando um ano e mais um ano, achando que é uma palavra mágica, ano 2026 vai ser assim. Não, tudo bem, tem que profetizar, não. Mas ele quer mudar sua vida hoje. Ele quer lhe transformar agora. Ele tem todo o poder nele. Ele muda as coisas de repente. Ele muda coração. Ele transforma. Ele cura. Ele liberta. Ele pode todas as coisas. Diz o Senhor. Então, é isso que ele quer ter com a igreja. Relacionamento. Não se baseie em nenhum ser humano. Nenhum ser humano olhe para ninguém. Olhe para o seu chamado. Olhe para a sua autorresponsabilidade. Porque a Bíblia diz que ninguém salvará ninguém. É você e Deus. Maria acorda, ela sabe a trilogia. Orar, ler e adorar. Às vezes ela sai e diz, Mari, você orou? Não, meu pai. Leu a Bíblia? Não. Adorou. Não fez por quê? Sei lá. E vem cá, você está esperando que eu lhe cobre isso? Não sei o que vou lhe cobrar não, minha irmã. É você que tem que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque senão ela vai ficar dependente de mim o tempo todo. E ela tem que ter o hábito dela de buscar a Deus, de adorar. Ela tem que ter essa experiência com Deus. Lá em casa, principalmente ontem, o vaso entupiu. A gente joga muito papel e entupiu. Que não tinha quem desentupisse o vaso. Passou a noite desentupindo, tirando água, trocando, nada, meu amigo. Tudo que você achar de internet não funcionou. Hoje de manhã, eu levantei e o vaso ela fez. Não pode dar descarga, pode mexer, está entupido, não sei o que fazer. Vamos ter que chamar sei lá, uma empresa que... Eu não aceitei isso não. Eu falei, não, senhor. É que pode, senhor. Se aí no céu tem anjos que trabalham com desentupir no banheiro. Aí no céu tem anjos encanadores. Tem todo tipo de anjo em cima. Se eu estou saindo agora de casa, por favor, manda o anjo lá em casa. Se entupiu, vai. Ele sabe. Ele conhece a tubulação. Para que quando eu chegue em casa,
tudo limpo, senhor. Fluindo a água normal. E aí saí, cheguei em casa, e aquele no meu coração, vai ver o vaso, eu não vou agora. Estou em paz, isso é paz. Meu banho, comi. Isso eu estou tratando a minha alma. Você tem que saber quem é você, para você não ficar na ansiedade. Se é fé, não é fé ou não é? Quando eu fiz tudo, levantei o vaso e olhei. Aí fiz a videochamada. Filha, ela, o que é isso? Eu digo, eu não sei. Baixava e subia. Ela é o quê? Ela é o vaso! De glorifica, glorifica, igreja. Ela quem foi? Eu digo, você não sabe. O pastor Gabriel veio com a equipe aqui, minha filha, e resolveu o problema. Se eu tenho intimidade com o céu, a Bíblia diz que o que eu ligo na terra, ele liga no céu. Isso não pode passar por mim, eu não posso me acostumar com a glória. A Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-Edom, quer dizer, adorador de um Deus estranho, 3 meses Deus abençoou em tudo. Não pode! Na sua vida tem que ser diferente, meu amigo. Você tem uma filosofia de vida que é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, num só Senhor, num só batismo. Use a fé que está dentro de você. Que é que você quer da sua vida. Fale com Deus. Não fale comigo não, fale com Deus, que Ele resolve. Eu não resolvo nada, meu amigo, mas Ele resolve. A igreja, às vezes nós pregamos errado. Não, porque tudo vai dar certo. Às vezes tudo dá errado, irmão. Deuteronômio 29, as coisas encobertas só pertencem a Deus. Às vezes as coisas são lutas o tempo todo. É adversidade. Às vezes você morre pela causa. Às vezes a doença chega, o dia mal, é um problema atrás do outro, e você não entende. Aí fica um monte de religiosinho que você está em pecado. Não! Não é não! É Deus na sua vida! Jó disse, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa vida é material demais. O Senhor te chamou para viver no Espírito. A sua vitória não é aqui não, é na glória. Não se venda os seus princípios e valores por esse mundo material, que você vale o que você tem. E aí, José e Maria sobem para fazer o recenseamento ou censo, porque o Herodes queria saber, o grande queria saber quantas pessoas tinham, a quantidade de pessoas. Ele começou a fazer a contagem. Maria com barrigão, grávida, sabe, cansando demais. José naquela peleja com Maria. Eles foram para Belém, lá a Belém quer dizer a casa do pão, e eles foram ali, e a Bíblia diz que eles começaram a viver o Natal. Que quem ensina a celebrar o Natal é o próprio Deus. E grave essa palavra que eu vou lhe dizer aqui, irmãos. Todas as pessoas que não celebram o Natal está permitindo que o espírito do anticristo governe as suas vidas. Tá? Repreende. Vocês não têm noção. 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse que já agora está no mundo. Quando você celebra o Natal, você está dizendo para toda a humanidade que o Senhor nasceu em carne, irmão. Que Natal é nascimento. Quando você não celebra por motivos não bíblicos, é importante saber, quem não celebra por motivo não bíblico, não é por motivo bíblico. Está sendo seduzido pelo espírito do anticristo. E quem vai nos ensinar a celebrar o Natal é o próprio Pai, o Criador. Em Isaías 9:6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, nasceu um menino. Que menino nasceu? Um menino comum. Nasceu Antônio.
Nasceu Esther. Nasceu um menino. O filho se nos deu, porque Deus amou o mundo que deu. Ele encarnou o filho no menino. Não é reencarnar, é encarnar. Então o pai começa a ensinar a gente a celebração do Natal. E aí o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, começa a trabalhar para que você e eu não celebrem o Natal. O diabo era um querubim. E ele começa sutilmente a seduzir os homens, principalmente a igreja, a não celebrar o Natal. O irmão disse, não, bispo, eu gosto mais do São João porque é uma festa mais humilde. O Natal é festa de rico. Não. Você tem que celebrar o que o Senhor lhe ensina a celebrar. Eu não tenho que achar nada, meu. Isso tem que ensinar a sua família a celebrar o que a Bíblia diz para você celebrar. Então, eles começaram a inventar uma série de mentiras, o diabo e seus seguidores, fazendo uma associação com a celebração do Natal, do dia 25 de dezembro, junto com o paganismo e os mistérios babilônicos. O que é que eles fazem? Eles fazem uma meia-verdade. Lembra do diabo com Eva? O Senhor disse para não tocar. Será que ele disse isso mesmo? Ele disse não toque, não coma. Será que você ouviu isso? Então ele começa a confundir. Lembra quando o Senhor saiu do Jordão, batizado por João Batista, foi para o deserto, ser tentado pelo diabo? O que o diabo disse para o Senhor Jesus Cristo? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele jogou um si na frente. Porque quando ele saiu do Jordão, o que Deus disse? Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele disse, se tu és. Começou a jogar dúvida. Porque a dúvida, o que o diabo quer é dúvida. Porque quem está em dúvida já está no colo dele. Deus ele lhe chama para ter certeza. Sim, sim. O que passar disso é do governador, é do prefeito, é de quem? Rei Léo Ben-Shah, do diabo. Então ele começou a fazer essas associações. Não nasceu dia 25 e o povo celebra, junto com o paganismo, junto com a Babilônia e que não sei o quê. E aí, meu amigo, infelizmente, muitos cristãos acreditam nisso. Isso é triste eu lhe dizer aqui, muitos. E começou a introduzir essa celebração, inventando que Seramides, a mãe e amante de Nimrod, teve uma visão de um pinheiro no inverno e ela viu ali a materialização do espírito de Nimrod, que era seu filho. Você vai acompanhar isso lá em Gênesis, no capítulo 10, do versículo 8 e 9. Nimrod, que queria construir um nome. A gente fala de Torre de Babel, mas o problema dele foi o nome. Ele queria um nome acima de todo nome. Quero construir uma torre para botar um nome. Aí Deus disse, ele quer botar um nome? Eu vou embaralhar as línguas. Nimrod foi um perito caçador. Nimrod foi um sujeito que era neto de Cão, filho de Noé. Nimrod, ele fundou o sistema babilônico que dominou todo o mundo antigo. Nimrod fundou um sistema de competitividade. Nimrod construiu a Babilônia primitiva, a antiga Nínive, a Torre de Babel e mais de 30 cidades. Ele inventou, criou, disseminou até hoje um sistema de competitividade. Você vale o que você compete. Hoje tem Olimpíadas, tem Copas do Mundo. Você vai para o emprego, chega no emprego, você tem que mostrar o seu currículo. É competitividade. Às vezes é o seu irmão. E às vezes tem gente que joga limpo e joga sujo. Competitividade. Tem que saber mais, tem que ser melhor do que o outro. E para Deus, não. A Bíblia diz que Deus toma as coisas loucas, as desprezíveis, para confundir aquela que sabe. Ninguém está aqui para competir com ninguém. E esse sistema de competitividade é complicado. Viralizou um vídeo de uma corrida de carro e um carro soltou a roda. Só que ela soltou a roda no box do adversário. E toda a equipe adversária
trocou a roda para que ele continuasse a corrida. Isso viralizou. Olha que hombridade. Estão competindo, mas o que vale é competir. Viraliza aquilo que é natural, aquilo que é normal. Uma pessoa que vai correr para ganhar a corrida, pega uma cãibra, quem vem atrás, carrega essa pessoa e faz com que ela passe, viraliza. Isso é o modelo de Cristo. Não sou eu que venço. Por que Israel, os judeus, é o país mais próspero do planeta? E eles pensam assim, ó, eles não é um judeu, é a nação inteira que tem que prosperar. Todos têm que vencer. Todos têm que crescer. Todos têm que ampliar. No Brasil, você chega para uma pessoa e diz assim, rapaz, eu vi ali um terreno para comprar 5.000 metros quadrados no Itaigara, lindo. Aí o amigo diz assim, quanto é? Rapaz, o cara está viajando, diz que é 20 mil. Lindo. Aí o seu amigo diz, não presta não, IPTU deve estar antigo, aí você deixa para lá. Aí ele vai por trás e compra. Eu estou mentindo? Quando você vai saber, ele já está sentado na mina. E você diz, mas rapaz, eu disse que não prestava. Não prestava, mas não está nem aí para você, meu amigo. Ele viu uma oportunidade de ele passar para trás e ele vencer. Nem todos são assim, mas existe. Por isso que Neemias disse, eu vou fazer a obra de Deus, mas eu vou... Olho viu, boca pira. Não conta a ninguém, meu amigo. Porque tem gente que você não sabe se está sonhando com você. E a Bíblia te ensina isso, meus amados. E aí você vai perceber que quem fundou essa desgraça toda foi Nimrod, meu. Toda vez que você estiver num lugar de competitividade, você vai lembrar da minha voz. Você vai abrir mão. Quando eu vou comer alguma coisa com a bispa em casa, o Mari, chega uma coisa gostosa, só tem um pedaço para 3. Aí eu me lembro, Nimrod. Eu não quero não. Sou crente para não receber o espírito de Nimrod. Eu não quero não. Ela come, eu não quero não, mas eu quero. Calma, vamos deixar o Espírito Santo fluir, filha, calma. Mas é para frente. Bora, meu pai, calma. Aí hoje ela aprende. Pegou um picolé outro dia lá, eu não quero não, porque eu queria deixar para ela. Ela, come, meu pai. Aí ela botava e puxava. Eu quero pegar ela, puxava. Minha filha, em nome de Jesus. Pai, você tem que dar, é melhor você dar. E eu, calma. Já fomos visitar uma família, levamos chocolate. Aí eu comprei só um. Aí ela pegou assim, pai, você dá. Ela, eu dou, pai? Aí me olhou assim, olhou pro chocolate e fez, olha, meu pai, e o meu? E o rapaz, ó, é da família. Eu sei, pai, mas e o meu? O rapaz me perturbou tanto que eu tive que comprar, porque eu vi a hora dela abrir o dos outros. Mas eu estou ensinando. Competitividade. Então isso é um treinamento para mim, na minha vida, na minha família. Porque você está o tempo todo sendo seduzido e colocando na prova. Todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias. Mas em todas essas, o Senhor nos dá vitória em Cristo Jesus. Esse Nimrod, que quer dizer Marad ou Marad, quer dizer rebelde. Irmão, rebelde só existe para ser destruído. Porque a rebeldia é comparada com a feitiçaria. Uma pessoa que está na feitiçaria é a invocação de demônio, de espírito maligno. Um rebelde é uma pessoa que está cheia de demônio, quer lhe destruir. Não tem amor à sua vida, faz com que se rebele. Não gostou do ambiente, do trabalho, da igreja, do setor, peça para ir embora, mas na bênção. Mas não se rebele contra ninguém. Seja bendito entrando e bendito ao sair, com hombridade, deixe a porta aberta. A amizade e o respeito continua. Aqui quem é empresário, tá ali, Joel, Renato, Beto, vocês são empresários, sabe? Você pega a pessoa, ele pede emprego, passando luta, você emprega, depois ele bate na justiça. E você fica, meu Deus, fulano vem com a carinha de anjo me pedindo a bênção. Você investe e depois você não tem que responder. Porque o ser humano que não tem o Espírito Santo governando no senhorio da sua vida, elas fazem isso. Mas quando ela deixa o Espírito governar, elas são homens e mulheres de Deus, sensíveis à voz do Espírito. Então essa Semíramis, a mãe de Nimrod, ela se converte
a uma entidade chamada Rainha dos Céus, e ela começou a ter um caso amoroso com o seu próprio filho Nimrod. Ela era mãe de Nimrod e desenvolveu agora uma relação íntima. Começou a ter relação sexual com ele e começou a ser amante do próprio filho. E nessa relação incestuosa, ela tem um filho do próprio filho, chamado Tamuz. Olha que loucura isso aqui, irmão. Então, a quem essa Semíramis acreditava que era a encarnação de Nimrod que morre. Então, Tamuz era a reencarnação do filho, que era marido. Olha que confusão. Daí essa mulher, a mãe dele, começou a afirmar que Nimrod também tinha se convertido a uma outra entidade chamada Divino Filho do Céu. E Nimrod começou a ser mencionado como um falso Messias, ficando assim a criança com a mãe ou com a virgem e espalhando isso de geração a geração. Tinha um shopping por aqui que tinha uma imagem de uma mãe com um filho, que representava justamente essa imagem dessa pseudo-deusa com seu filho. E essa mentira absurda, muita gente crê e não celebra o Natal por isso, meu amigo. Pode perguntar, por que você não celebra o Natal? Vale explicar isso aqui. Aí depois o diabo inventa uma outra mentira pior ainda, mais grotesca ainda, que é a figura do Papai Noel. E a figura do Papai Noel é para afrontar o caráter de Deus. Porque a palavra Noel é nascimento. Ou seja, do francês quer dizer nascimento. Se eles inventaram, o diabo inventou Papai Noel, logo ele declarou e fez a humanidade declarar que Papai Noel é o pai do Natal. Se ele é o pai do Natal, logo ele é o pai do Senhor Jesus. Não é Deus. E aí ele está mexendo no caráter de Deus. E muita gente vai se deixando se levar por essas mentiras, mexendo com a santidade da sua vida e da sua família. Agora eu quero falar realmente quando foi que o Senhor Jesus Cristo nasceu, segundo a Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na sua ordem da sua turma, vai ver isso na Bíblia, meu irmão, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Esse Herodes aqui é o grande. Ele era o rei de Israel, é ele que os magos visitam. Ele tinha esse Herodes tinha 3 filhos, Herodes, Antipas, Arquelau e Filipe. O Arquelau fez um mau governo, retirado do poder que tiveram César, e quem manda assumir é Pôncio Pilatos, que tinha a função de fortalecer o exército e manter o imposto em dias de Roma. E o mês de abril é coitado. Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor Moisés e Arão da terra do Egito, dizendo: este mês vos será em 5 vezes. Este será o primeiro mês do ano, ou seja, abril é o primeiro mês do calendário judaico. Ou seja, é o primeiro mês, segundo esse capítulo 13, versículo 4, que é o mês de abril. Mediante o nosso estudo que nós estamos fazendo aqui agora, sabemos que um ano tem 12 meses. Amém? Com 24 turnos. E cada turno tem 15 dias. E cada mês tem 2 turnos. Janeiro, de 1 a 15, um turno. 16 a 30, outro turno. Está entendendo, irmão? Então, cada mês tem 2 turnos. Agora, se fizermos aqui uma pequena comparação do calendário lunar judaico com o nosso calendário gregoriano, podemos saber que o Senhor nasceu no mês de outubro. Ele não nasceu em dezembro. O Senhor Jesus nasce em outubro. Alguns historiadores vão dizer que ele nasceu 4. Eu não vou
entrar por aqui, porque eu não tenho precisão para lhe dizer isso. Mas que ele nasce é no mês de outubro. No dia eu vi até um irmão falando que ele nasceu em abril. Mas segundo os turnos de que está lá em Crônicas, ele nasce em outubro. Ou seja, abril, o Aviv, o Abib, corresponde ao final de março, início de abril, que é o primeiro turno. Vou falar rapidamente. Março e abril, mês de Abib. Abril e maio, mês de Ziv. Maio e junho, mês de Sivan. Junho e julho, mês de Tamuz, quando João Batista é gerado. Agosto e setembro, mês de Elul. Setembro e outubro, mês de Etanim. É aqui que o Senhor nasce. E hoje se comemora a festa da Shag HaSukkot, festa das tendas das cabanas em Israel. Outubro e novembro, mês de Bul. Novembro e dezembro, mês de Quisleu. Dezembro e janeiro, mês de Tebete. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi gerado 6 meses depois de João Batista, ou seja, 6 meses, ou seja, no mês de outubro, justamente na festa da Shag HaSukkot. Lucas 2,8, ora, havia naquela mesma comarca pastores, em Lucas 2,8, naquela comarca pastores, que estavam no campo, está na Bíblia, irmão, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Ora, se os pastores estavam no campo pastoreando no mês de dezembro, não pode, porque dezembro é inverno e neva em Israel. Israel, em dezembro, eles comemoram a Hanukkah, que é festa das luzes, que as pessoas confundem com Ano Novo. Não é Ano Novo. Dezembro, em Israel, se comemora o Hanukkah, a festa das luzes. Não é Natal, meu amigo. Natal, nós comemoramos em alguns países. Então, você vai perceber que os pastores nunca pastoreariam ovelhas na neve, no campo, como está na Bíblia. Baseado em Lucas 2:8-20, os anjos proclamaram o Natal e os pastores receberam a incumbência de anunciar o Natal, não falar contra o Natal. Pastor, não pregue contra o Natal. Irmão, não fale contra o Natal. Nosso diácono José Roberto pregou aqui em quarta. É melhor da vida ou da morte? É melhor celebrar o Natal ou criar divisão na família? Natal é nascimento, nascimento. Natal é reconciliação. É quando quando a criação reconcilia-se com Deus. A terra é feita dos cardeais, os pontos norte, sul, leste, oeste. É quando a criação reconcilia-se com o Pai. Quando o Senhor estava no alto da cruz, a história diz que virou blackout, o sol ficou negro, a lua não se deu, as estrelas não apareceram, porque a criação se recusou em participar da morte do seu Criador. Quando a natureza, a criação, somos nós também, se reconcilia, é Natal. Quando um pecador aceita Cristo como Salvador e vem aqui, o que eu falo? Irmão, você está se reconciliando. É o quê? É Natal. É nascimento. Quando alguém nasceu, Antônio nasceu, e foi o quê? Nascimento, Natal. Celebrar a festa do céu, porque alguém nasceu, meu amigo. Que idiotice o povo fica sem celebrar o Natal. Falta de entendimento, falta de conhecimento, religiosos, fariseus. E aí você vê que o Natal, baseado em Mateus 2:11, os magos levam presente para o Senhor Jesus Cristo. Aí uns foram 2, 3, irmão, era rei. Não interessa, meu. Interessa que eles levaram presentes. Ele fica se apegando a besteira. Presentes, levaram ouro, levaram incenso e levaram mirra. Cada um com seu significado. O ouro indicando que ele é rei dos reis, indicando a sua realeza. O incenso para indicar a sua divindade. Por quê? Porque Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele deixou a deidade, deixou de ser Deus e veio como homem. Quando ele nasce, os magos dizem assim, olha, ele é Deus. E mirra para indicar que o seu sofrimento, que ele vai passar muita luta, muito sofrimento. Se o Senhor Jesus Cristo deixou esse exemplo para mim e você pode participar sim, irmãos.
dos amigos secretos. Você pode comprar um panetone, pode comprar um presente, um air fryer, uma TV de 70 polegadas. Olha, lembrei de você, estou lhe dando aqui um chocotone. Pensei nessa geladeira duplex para você. Senti de Deus tocou em meu coração. Lembrei de você. Não, Cristo? Presente, irmão. Lembrou? Eu lembro quando eu era mais novo, eu treinava karatê na Acrópole, na Barroquinha. Aí no camelô eu vendia aqueles cartões na lembra? Eu comprava um monte, escrevia, aí dava para os outros. Feliz Natal, Feliz Natal. Não é bênção isso, não? Não recebia um, não, mas dava. Plantava, Marcão. Plantava. Lembrei de você. Não foi dando, irmão. Você não tem noção do poder. Não é o presente. É a lembrança. Imagine, você está em casa, Reinaldo, 3 horas da manhã, seu telefone toca. Aí sou eu, um exemplo. Reinaldo, oi, bispo, o que é? É socorro? É, rapaz, eu estou aqui me sentindo mal. O que foi, bispo? Rapaz, eu liguei para dizer que eu te amo, Reinaldo. Seus cabelos pretos e brancos me deixam alegre quando eu te vejo na igreja. Você é um homem elegante, é um manequim de Jesus lá na igreja. Ele, rapaz, vai dormir. Esse bispo eu não sei, não. Vai mexendo, vai com ele, mexe, irmão. Alguém ligar para você e dizer, rapaz, você é bênção na minha vida. Quantas vezes eu passei luta em você, só no seu olhar, no aperto de mão, você mudou a minha vida. A gente só lembra do que é ruim. Essas pestes que não prestam, fica para trás, meu amigo. O corvo fica bicando a águia o tempo todo, e a águia voando, voando, voando. E a águia olha assim, sabe, está de ombro. Isso eu estou inventando. Está de ombro, mas ela vê que o corvo não para. O que a águia faz? Ela sobe, sobe, sobe. Chega um ponto que o corvo não aguenta e cai, meu amigo. Não voe alto. Deixa quem quiser falar de você. O seu nome é Jesus de Nazaré, irmão. É glória. Atos capítulo 2, 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelas mãos dos apóstolos, e todos os que criam juntos, estavam juntos, quem cria estava junto, irmão, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, na igreja, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Está na Bíblia, irmão. Está o Senhor ensinando para a gente aqui, participe das confraternizações. Que não tenha esculhambação, não tenha pecado, irmão. Com a sua família, com seus amigos, todos aqueles que há temor. Está escrito aqui, ó. Nas almas tinha temor, nas almas partiam pão, nas almas estava na igreja e na congregação. É com essas pessoas, não é com a pessoa que não professa a sua fé, não, que lhe critica, que lhe xinga, que não te respeita, que bota uma cachaça na sua cara, um cigarro na sua boca. Não é essa gente, não. Sabe que você é crente, fica, quer um copinho? Não bebe mais não, aí bota uma música que não presta. Não é esse tipo de gente, não. Está aqui, ó, tinham tudo em comum. A mesma linguagem. E o Senhor acrescentava o número de salvos à igreja. Não deixe de comemorar, nem de celebrar o Natal, mesmo no dia 25, sabendo que não é dia 25. O que importa é que ele nasceu. O que importa é declarar que Jesus Cristo vem em carne, o Senhor da história. A árvore de Natal nos dá um ensinamento maravilhoso. Estou encerrando agora. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda a história ele fala de árvore. Mateus 12:33, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore mal o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 13:31, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem
pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor das sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se árvore de toda sorte que vem as aves dos céus, e se aninha, ou seja, enfeita as árvores. Está aqui a árvore, ninguém adora a árvore aqui. Eu não faço culto para adoração da árvore. Aqui não são cabeças de criança, que são bolas de Natal, são laços, são presentes. É isso que está aqui, irmão. É para lhe ensinar isso, a você ter comunhão. Apocalipse 22, 2, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Compre a árvore que não comprou e monte junto com a sua família. Sabe por quê? Porque o problema é que a gente serve a Deus por emoções. Ah, eu não sinto Deus, bispo. Não sinto, eu não senti, eu não gosto. E quem disse que você faz o que você gosta? Eu, quando vou no médico, a médica diz assim: ó, seu Jean, você tem que tomar agora a injeção. O meu desejo é sair picado, meu amigo. Porque eu não gosto. E o pior é quando bota aqui, ó, que ela dá um nome. Vai ter que colocar o acesso, Senhor. Falei, minha amada, em nome do Pai, acesso não. Que aqui parece que dói demais. Mas eu não faço o que quero, eu faço o que é bom para tomar. Aí toma, aí depois você está melhor. Imagine se você fizesse o que você gosta. Me lembro quando eu namorava com a bispa, todo final de semana, Joelma, ela me inventava uma formatura de uma amiga para ir. 1.500 formando, e o dela sempre era o último. E eu ficava lá, e pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas não podia ir embora porque eu estava querendo pegar ela. Não podia ir embora. Estava apontando para pegar ela mais tarde. Então, eu não estava ali porque eu gosto, estava ali porque eu estava com a intenção dela. Você pegou? Então, nem tudo, quando chove, dá vontade de vir para a igreja, eu dá vontade de ficar em casa, apagar a luz, chocolate quente, boca-olho e um filmezinho. É meu desejo. Pense aí. Oh, eu amo a chuva. Mas eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Então tem coisas que a gente faz que a gente não gosta, meu. Quem gosta de ir para enterro? Ninguém gosta. Mas não tem que ir por amor à família. Para dar um surpresa para a família assim, ó, até na hora da morte eu estou com você. É só para isso. É só para dar um apoio à família. Então você, mesmo sem gostar, cumpre amanhã. E monte com a sua família. Ou monte com você se você mora só. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, vai gerar comunhão, vai gerar alegria, vai gerar conversações, vai gerar toque. É isso que vai gerar. E a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no presente. E quem vai estar presente é o aniversariante. Imagine, meu amigo. A diaconisa Marisela me deu um pisca-pisca. Nem olhei. Quando eu abri uma coisa diferente, meu amigo. Eu digo, eita, aí comecei já. Vem ver, filha? E aí começou a iluminar tudo. Peguei um panetone lá, abri o panetone, tirei o panetone, botei em casa, enchi de plástico no panetone, um bocado de lata de plástico, tampei bonitinho com sucesso novo. Cheguei no condomínio lá que tem uma árvore, quando eu vou botar o panetone. Irmão, calma. Aí botei lá na árvore. Aí a vizinha, vizinho, alguém botou um panetone aqui para enfeitar, ficou bonito, não foi? Foi. Eu digo, é coisa, mano. Não foi eu, Bessa. Eu vi que não tinha nada dentro que queria comer panetone, a vizinha. É só para enfeitar, minha irmã. Mas eu estou contribuindo. Porque senão rato, barato, dá tudo. Mas você percebe que o importante é estar na comunhão, meu. É estar ali naquele momento. E o Senhor Jesus vai estar se agradando. A única ressalva que eu faço para vocês: não compre uma estrela de 5 pontas e nem bote figura de Papai Noel. Só isso.